Olá! Na aula de hoje, vamos continuar falando das complicações que o paciente pode apresentar após a cirurgia. Bom, parada cardiopulmonar. Então, como visto, a parada cardiopulmonar está correlacionada com a interrupção severa das funções do coração e tendo aí na sequência o colapso respiratório, ok? Então é onde o paciente apresenta, na verdade não apresenta sinais de funcionamento cardíaco e do funcionamento do sistema respiratório. A parada cardiorrespiratória ela pode ter diversas causas, né? Podendo ser obstrução das vias aéreas superiores, intoxicação, choque elétrico, hipoventilação, superdosagem de anestésico. Nesse caso aí a gente observa que é algo que pode estar muito correlacionado com a cirurgia, hipotermia, infarto do miocárdio, afogamento. E também, como nós observamos, aqui nós colocou choque elétrico, né? Mas na verdade todos os outros choques que nós falamos anteriormente, como vocês viram, choque hipovolêmico e tudo mais, resulta aí no seu estágio final em parada, né? Então, no caso aqui, uma hemorragia severa que pode vir a acontecer durante a cirurgia, vai também entrar naquela situação do choque hipovolêmico que falamos anteriormente, que é algo que pode acontecer aí se tratando de cirurgia, uma situação onde coloca aí o paciente, né, dependendo do aporte da cirurgia, numa perda, né, numa possibilidade de perda de sangue, né? Então, sendo essa perda muito grande, né, sendo aí uma hemorragia muito grande, podendo colocar o paciente aí em choque hipovolêmico e tendo aí como seu desfecho a parada cardiorrespiratória. O quadro clínico desse paciente: ausência de respiração, ausência de pulsação, queda rápida da pressão arterial, cianose, palidez, sudorese, o estado de inconsciência e as pupilas se apresentam midriáticas, né? Nós vamos falar das próximas disciplinas de primeiros socorros e vamos reforçar e detalhar todo esse processo de parada cardiorrespiratória. Bom, midríase, para quem não sabe, né, é a reação, né, que a pupila, aí a menina dos olhos pode apresentar. Então, nesse caso, midriático quer dizer que é uma pupila dilatada. E miose quer dizer que é uma pupila contraída, ok? A assistência de enfermagem para essa situação é auxiliar o enfermeiro e o médico nos procedimentos, né, no atendimento a esse paciente, visando que esse paciente é um paciente que se encontra hospitalizado, né, vamos dar a equipe tem que ter aí todo um treinamento, né, como existe aí, né, como toda instituição necessita, né, que a equipe esteja treinada para agir de forma correta numa situação de parada cardíaca, por exemplo, né? Quando a gente se depara com uma equipe destreinada, quando tem aí o acionamento, né, de uma parada cardíaca, nós vamos infelizmente presenciar profissionais correndo de um lado para o outro, não sabendo ao certo o que fazer, ou todos os profissionais indo fazer a mesma coisa. Então, na verdade, tem que ter ali uma organização. Enquanto um vai fazer as compressões, o outro vai assumir as medicações, o outro vai organizar os equipamentos e materiais que podem ser utilizados e assim por diante, tá? Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal, afrouxar as roupas do paciente se ele estiver usando roupas ou a roupa cirúrgica, né? Aproximar o carrinho de parada ali para próximo do paciente. Nesse carrinho de parada vai haver os medicamentos,
o desfibrilador, as sondas de aspiração, caso o paciente tenha aí alguma eliminação, né, de secreção aí pela via oral, pela via nasal, né? Vai ter ali todo o material necessário para uma intubação, tá? Se for necessário, trazer o ventilador mecânico, né, caso o paciente necessite ali de ventilação mecânica, ok? Se o paciente estiver em quarto compartilhado, fazer o isolamento, né, com os biombos, né, para que os outros pacientes e acompanhantes não presenciem toda essa situação, tá? Colocar sempre em ordem o quarto, a enfermaria, porém nunca descuidar do paciente, tá? Se esse paciente estiver em situação crítica, ele vai ser transferido para UTI, né? Então, fazer toda a parte burocrática para essa transferência, né? A grande maioria das vezes, após cirurgias complexas e tudo mais de grande porte, o paciente, após sair do centro cirúrgico, ele já vai para a UTI, tá? E aí, após esse paciente for transferido, fazer todo aquele processo de higienização e de limpeza aí daquela unidade que ele estava utilizando. Complicações respiratórias. Temos aí a pneumonia, que nada mais é que a inflamação dos pulmões, associado à presença de secreção, né? Então, de exudato nos alvéolos, né? Que é comumente causada por agentes infecciosos e químicos, né? Então, a pneumonia é uma situação que pode sim acontecer em pacientes internados, pacientes que fazem uso de intubação, de ventiladores mecânicos, são aquelas pneumonia nasocomial, que nós já comentamos também, que é aquela pneumonia associada a procedimentos que foram realizados durante a hospitalização. Tá? Paciente com pneumonia, ele vai estar apresentando calafrios, febre alta, né? Então de 38,5 a 40 graus ou mais, dor no tórax empontada, né? Então ele sente aquela dor característica, né? Que sente umas pontadas na região do tórax, pode apresentar tosse com expectoração, então com presença de secreção, taquipneia e sudorese profunda. A assistência de enfermagem para esses pacientes é auxiliar o enfermeiro em suas condutas, né, então todos os procedimentos, executar a prescrição, né, as anotações, toda a parte burocrática ali, né, de anotações e escritas, estimular a deambulação precoce com esse paciente. Então, a partir do momento que se libera a deambulação, muitos pacientes eles ficam com medo, ficam com restrição, né, receoso, porque pode doer e tudo mais, né? Mas é indicado que ele se movimente, né? Para que essa secreção não fique acumulada. Pacientes acamados, a probabilidade dele desenvolver pneumonia é muito grande. Por conta do quê? Por conta que ele fica muito tempo numa posição só, então aquela sujeira, aquela bactéria, elas vão ficando acumuladas naquela região, né? E não são eliminadas. Então, a partir do momento que ela fica acumulada, ela vai se proliferar e vai desenvolver uma infecção. Para pacientes, principalmente aqueles pacientes que já têm aí como uma probabilidade de desenvolver esse tipo de complicação, então pacientes imunodeprimidos, idosos, né? Já se faz aí um treinamento, vamos dizer assim, com os exercícios respiratórios, né? Percussão torácica é quando se faz uma espécie de ausculta, de palpação, né? Onde a gente fala que é a tapotagem, né?
para que essas secreções elas se desgrudem da parede do pulmão e possa ser eliminado através da expectoração, ok? Embolia pulmonar também é uma outra complicação do sistema respiratório. E a embolia pulmonar se trata do quê? Quando um trombo que está aderido à parede do vaso, né? Esse vaso pode ser em outras regiões de membro inferior, por exemplo, e esse trombo ele se solta, né? E aí ele viaja, né? Ali pela corrente sanguínea, né? Então temos aí esse viajante, né, que passa a se chamar de êmbolo, né? E esse êmbolo pode acontecer o quê? Ele pode ir viajando até se deparar com um vaso de calibre menor que o seu tamanho. E aí é onde ele fica preso, obstruindo a circulação daquela região ali que ele ficou preso, né? E aí, a partir daí, né, acontece todas as complicações, né? Isso pode acontecer no cérebro, onde a gente chamamos de embolia cerebral, né, que é o AVC isquêmico. E se isso acontece no pulmão, chamamos de embolia pulmonar. Aqui nós temos uma imagem do que pode acontecer, então esse trombo aí saindo lá do membro inferior e chegando até lá a região do pulmão, né? Então ele viaja até se deparar aí com um vaso de menor calibre. Os sinais e sintomas dessa situação o aumento da frequência respiratória, taquicardia, né? Então o que acontece é o quê? É um infarto pulmonar, né? É aquela mesma historinha lá, lembra daquele vídeo que vocês assistiram do John, né? Onde mostrou ali as imagens do que estava acontecendo com o coração, né? E conforme os segundos, as células do coração, né, o tecido ia, né, morrendo, ia necrosando. Então, basicamente, é a mesma coisa que acontece, tá? Porém, no pulmão. Então, vamos, né, denominar o quê? Que é o infarto pulmonar. Então, a embolia pulmonar se dá esse nome por conta dessa fisiologia, né, que é o deslocamento de um trombo, né, e aí ele viajando pela corrente sanguínea se transformou num êmbolo e aí chegando nesse pulmão e fazendo essa obstrução e ocasionando essa complicação, tá? O início dessa situação pode ser assintomática até a sua situação ficar mais grave, né? E podendo apresentar hemoptise e dor. Então, o que é hemoptise? Liberação de sangue, né? Tosse com presença de sangue, ok? A assistência de enfermagem para essa situação é sempre tentar trabalhar com a prevenção, né? Então, a deambulação precoce, né? Então, o paciente deambular faz com que essa situação do trombo, da formação desse trombo, seja, vamos dizer, controlada, né? Estimular os exercícios ativos, se o paciente estiver liberado, obviamente, né? Então, só o fato de ele sair do leito, ir até o banheiro, fazer as suas eliminações, tomar um banho, dar uma voltinha ali, isso já é um exercício, né? E conforme a sua recuperação, isso pode ser ainda mais intensivo, né? Esses exercícios, tá? Quando o paciente ainda está no leito, ele pode fazer essas movimentações no próprio leito. Muitas das vezes, conforme aí o aporte da cirurgia, quando de alta complexidade, quem atua nessa situação também pode ser o profissional fisioterapeuta, ok? O tratamento para essa situação pode ser com a utilização de anticoagulantes, né? Em situações menos graves, né? Podendo também utilizar os trombolíticos, né? Então são substâncias, né, fármacos que vai estar fazendo a diluição da gordura, né, daquele trombo, que é aquele acúmulo de gordura, e se tratando que o êmbolo se trata de também partículas
de sangues coagulados aderido a essa massa de gordura, então o anticoagulante também será eficiente, tá? E nos casos mais graves, pode estar utilizando aí também a cirurgia, né? Que é onde vai ser aberto esse pulmão e liberada aí essa região que está obstruída, tá? Mas de fato, o que mais é indicado é a prevenção, tá? Então, a prevenção, ela pode ser realizada através da profilaxia, que o médico já pode instituir como tratamento para esse paciente, né? Principalmente em casos onde ele já subentende-se que que existe uma probabilidade de desenvolver essa embolia, né? Como, por exemplo, pacientes que são submetidos a cirurgias ortopédicas, né, cirurgias de membros inferiores, né, tem aí como sua característica uma probabilidade maior de desenvolver trombo, né. Então, nesse caso, né, antes mesmo de algum sinal aí de formação de trombo, já se utiliza anticoagulantes, né, como a heparina, em baixas dosagens, né? Como um dos fármacos ali que vai estar prescrito no pós-operatório desse paciente. Temos agora as complicações da ferida, né? Então, lá da ferida operatória, né? Da incisão, tá? Então, essa ferida, ela pode apresentar infecção, né? Sendo como primeiro sinal de infecção a febre, que pode aparecer após o 4º dia de pós-operatório, né? Sua incidência maior é em pacientes idosos, pacientes que já têm ali no seu histórico arteriosclerose, né? Pacientes obesos também pode desenvolver, né? Então, nesses casos, na infecção da ferida, acontece o quê? Devido a pouco suprimento sanguíneo naquela região, né? Então, esses pacientes aí com arteriosclerose, obesos, têm essa possibilidade aí de infecção, tá? Devido aí a esse pouco suprimento sanguíneo na região. Aqui nós temos uma imagem, né, de como seriam essas infecções. Então a gente observa o vermelhidão, presença de secreção. Essa primeira imagem aí, infelizmente, já está tendo até uma outra complicação, que é a abertura dos pontos, né, que já é uma outra complicação que nós vamos falar na sequência. Sinais e sintomas de infecção: febre, taquicardia, calafrios, mal-estar. Quando a infecção ela é muito profunda, né, ela pode até atingir os músculos, né, então todas essas manifestações pode acontecer, pode se apresentar até o 7º dia do pós-operatório, né. A ferida ela vai se revelar, né, ela vai estar sensível, né, uma sensibilidade muito acentuada, né, com uma vermelhidão bem forte ali, bem específica, podendo ter presença de secreção, né, dor intensa na região também. Então, a assistência de enfermagem para essa situação é a verificação de temperatura, de acordo com a prescrição, então basicamente aí a cada 4 horas, considerando que a febre é um dos principais sinais de infecção. A enfermagem deve realizar as trocas de curativo conforme a prescrição, né, quando for necessário, e no momento da troca observar essa ferida, anotando aí todas as características e aspectos dessa ferida, né? Dessa forma a gente consegue até prevenir complicações, né? Se observa ali as pequenas alterações já de início, né? Já pode iniciar uma intervenção e o paciente não precisa entrar aí, apresentar situações mais graves aí com relação à ferida operatória. Anotar o débito das secreções, então anotar a quantidade das secreções, estimular a ingesta
ingesta da dieta, ingesta hídrica. Claro, se o paciente não estiver em jejum, né, que ele pode estar em jejum por algum motivo, para realizar um exame, ou enfim. Então, se caso ele não estiver, aí ele deve se alimentar e se hidratar, tá? Como falado, né, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Então, nesse caso também o ideal é a prevenção, né? Então, se tratando de prevenção, ela já se inicia no pré-operatório, né? Através das medidas que pode minimizar as complicações, né? Como nós falamos lá bem na aula passada, né? Os riscos operatórios, né? Então, quando a gente já identifica esses riscos, já intervém nesses riscos, é com o intuito dessas complicações que nós estamos falando agora, para que elas não aconteçam, ou se acontecer, aconteça de forma branda, né? Então, veja só, prevenção aí seria o quê? Repetindo, né? Melhorar o estado nutricional desse paciente, melhorar o seu estado imunológico, na ferida, proporcionar medidas de desinfecção, né, antisepsia e asepsia. Então seria o que? Realizar um curativo, orientar a pessoa que irá fazer esse curativo, fazer de forma correta, com técnicas assépticas, né, que também é um ponto chave aí para que não ocorra a infecção dessa ferida operatória, ok? O hematoma é algo que pode acontecer também. Então, o hematoma é o que? O acúmulo de sangue entre os tecidos, né, da ferida operatória. Então, fica aquela mancha roxa, né? Então, o hematoma é aquela mancha roxa azulada na pele, né? Ela pode se apresentar também com dor e abaulamento, né? A assistência de enfermagem se resulta em observar e anotar o aspecto ao redor dessa incisão cirúrgica, e também observar se há ocorrência de sangramento externo, né? E nesse caso deve comunicar o superior, o enfermeiro ou médico. Aqui nessa imagem a gente observa, né, esses hematomas, né? E obviamente que é até considerável e esperado em algumas cirurgias, e que deve ser regredindo com o passar dos dias. Porém, a partir do momento que aparece sangramento em abundância e tudo mais, aí é onde realmente deve haver aí a necessidade de uma intervenção médica. Outra complicação é a deiscência, né? Então, a deiscência nada mais é quando abre os pontos, né? Então, é a ruptura da cicatriz operatória, né? Então, ela ocorre aí no pós-operatório imediato. Nós vamos falar o que é pós-operatório imediato nas próximas aulas, mas, resumidamente, é nas primeiras 24 horas após a cirurgia, tá? Também não podemos entender que deiscência é algo que só acontece nesse período, ela também pode acontecer após, né? Então, até o 7º dia aí após a cirurgia pode ocorrer essa deiscência, né? E geralmente ela tem, vamos dizer assim, como causa os esforços, né? Então, o paciente ele se coloca em esforço, distensão abdominal ou tosse, né? Onde pode ocorrer aí a deiscência. Bom, a distensão abdominal dito no slide anterior pode acontecer muitas das vezes quando o abdômen do paciente, por exemplo, ele incha por algum motivo, por acúmulo de gases, por acúmulo de líquido, e aí ele fica distendido e a pele não suporta essa distensão, né? Essa pele que está com uma lesão, né? Com uma ferida, então ela não tem aí não está íntegra, né? Então ela acaba aí abrindo, tá? Então, essas aí são as imagens do que pode acontecer, né? Então, a liberação aí de secreção serossanguinolenta, né? E a ruptura dos pontos. Serossanguinolenta é aquela secreção
com um líquido esbranquiçado misturado com sangue, tá? A assistência de enfermagem para essa situação é sempre que for visitar o paciente lá no seu leito, né, na unidade, ali no quarto, avaliar o aspecto do ponto e se está havendo a liberação de secreções. Estimular e auxiliar o uso correto da técnica da tosse. Então, quando o paciente tem aí o estímulo da tosse, ele deve colocar a mão e segurar ali de fato ali a região que está operada e tossir, né? Porém de forma leve, né? Não aquela tosse exagerada ali, né? Então ele deve direcionar sua tosse realmente aqui com esforço na região da boca e garganta, tá? Manter um curativo compressivo, então aquele curativo onde vai comprimir a região operatória, né? Principalmente naqueles pacientes que já desenvolveu deiscência em algum outro momento, em alguma outra cirurgia, ok? Nós vamos também ter uma aula de curativo. Outra complicação é a evisceração, que nada mais é que a saída das vísceras pela incisão cirúrgica. Então, o que acontece? Se essa deiscência ela não for tratada e não houver aí uma intervenção correta, ou se ela acontece de forma abrupta, né? Então, o paciente tem uma tosse muito severa, todos os pontos abrem e os órgãos, né, que é as vísceras, saem, né? Então, isso é a evisceração. Os sinais e sintomas dessa situação é a exposição das vísceras, né? A enfermagem, assim que identifica, deve cobrir essas vísceras com compressas estéril, né? Avisar imediatamente os superiores, então o enfermeiro e o médico, e acalmar o paciente, porque de fato o paciente vai ficar extremamente assustado, né? Em choque com toda aquela situação. Agora vamos falar sobre complicações urinárias, né? Então, o paciente ele pode apresentar retenção urinária, né? Isso acontece geralmente quando o paciente sofre por cirurgia do abdômen, né? Pacientes acamados e idosos, né? Também tem aí a probabilidade de desenvolver a retenção urinária, né? E aqueles pacientes onde houve a administração de líquido, né? Ali no período pré ou transoperatório, então onde ele necessitou o uso de bastante medicamento, soro e tudo mais, levando aí a perda do tônus vesical e assim perdendo também o reflexo da micção. Os sinais e sintomas dessa situação é quando o paciente apresenta ausência de micção por mais de 12 horas ou quando essa eliminação ela é bem pouca, em pequenas quantidades, né? O paciente pode apresentar um abaulamento do abdômen inferior. O abaulamento é como se fosse um inchaço, né? Então ele fica abaulado, tá? Na região do abdômen inferior, que é a região da bexiga. Tá? Então ela fica distendida, por quê? Porque tem ali muito acúmulo de urina que não foi eliminado, tá? Então ao palpar o paciente vai se queixar de dor, né? E aí precisa, né, ter aí uma intervenção. O paciente apresenta vontade de urinar, porém não consegue. A assistência de enfermagem para essa situação é, como dito, promover a deambulação precoce, levar o paciente ao sanitário e deixar a água da pia ligada, porque aquele barulho pode estimular a micção, irrigar o períneo com água, né? Então molhar a região perineal, dialogar e conversar com o paciente caso ele tenha algum temor, né? Então medo. Como eu falei, muitas vezes o paciente tem medo, fica receoso em fazer as suas eliminações, né? Então,
a gente precisa minimizar esses temores, né? E em último caso, realizar o cateterismo vesical, que seria o quê? A introdução de uma sonda pelo canal da uretra e assim fazendo com que esse canal seja liberado e o xixi saia através dessa sonda, tá bom? Infecção urinária, que pode acontecer também, pode até apresentar nas primeiras 48 horas após a cirurgia, né? Pode ser devido procedimentos que pode ter acontecido aí no decorrer da cirurgia, tá? Os sinais e sintomas é febre, dor ao urinar, que é a terminologia correta, disúria, retenção urinária ou piúria, que significa secreção na urina, tá? Isso pode acontecer muitas das vezes quando o paciente faz esse cateterismo vesical que eu falei anteriormente de forma permanente, que é a sonda vesical de demora, né? Que é aquela sonda vesical que fica ali posicionada na uretra do paciente por um longo período e nesse período não se acontece a higienização correta ou na colocação dessa sonda não fez com as técnicas assépticas corretas, podendo aí desenvolver essa infecção urinária. Então isso pode ser uma das causas ou por causa já de predisposição do paciente também.